Quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que estiveram comigo ao longo deste ano. Seja comentando, curtindo, compartilhando, assistindo ou apoiando como membro do canal, vocês fazem tudo isso valer a pena. Desejo que o Natal de vocês seja cheio de paz, amor, união e momentos especiais ao lado de quem vocês amam. E que o ano novo venha com saúde, conquistas, sonhos realizados e muitas vitórias para todos nós. Obrigado por confiarem, apoiarem e fazerem parte dessa comunidade incrível. Que venham novos projetos, conteúdos ainda melhores e mais um ano juntos. Feliz Natal e um ano novo abençoado! O capítulo começa com um forte raio, Laís mostrando a localização do Prota. O Prota, todo machucado de suas batalhas recentes, fica preocupado e ansioso, dizendo, outra runa primordial. Isso significa que, nos próximos 10 dias, estarei exposto aos olhos de todas as criaturas existentes na Terra. Dando seu sorriso maroto e confiante, o Prota fala, mas desta vez não vou esperar que venham atrás de mim, sou eu quem vai caçar vocês. Chegou minha hora de fazer uma chacina. O Prota usa sua habilidade de voo e a sinalização da sua localização está maior que da última vez. Enquanto voa, começa a refletir, vou começar pelos dragões. Tenho muito interesse naquelas marionetes de guerra de nível comandante do clã dragão. Pode ser que já estejam se preparando para começar uma guerra. Um draconiano, vendo de longe o sinal da runa primordial, comenta, um pilar de luz vermelho. É uma runa primordial. Alguém acabou de obter uma runa primordial. Vemos vários navios voadores dos draconianos indo ao encontro do nosso Prota, com o comandante dizendo, meus guerreiros, avancem. Vamos capturar a runa primordial. Meio-dia depois vemos o Prota com um olhar assustado, olhando algo à sua frente. Ele avista o exército de guerra dos draconianos e comenta, ora, eles apareceram de bandeja. É mostrado vários lanceiros comandantes comuns, de nível 70, com força 200.000, agilidade 120.000, espírito 10.000 e constituição 150.000, tendo suas características, varredura do furacão e resistência a maldições. O Prota, já vestido, comenta, pelo menos centenas de embarcações de guerra, cada uma com 100 guerreiros, essas marionetes já somam quase 100.000. De onde os dragões conseguiram tanto recurso? Os draconianos, reconhecendo o Prota, gritam seu nome. O draconiano, apontando o dedo para o nosso Prota, começa a dizer, é ele. Foi ele quem matou inúmeros dos nossos. Matem-no. Ele é um alvo que o Rei Dragão ordenou eliminar a qualquer custo. Tome sua runa primordial. Os navios de guerra, ativando um círculo mágico, começam a avançar em direção ao Prota. É mostrado todos os navios ativando o círculo mágico, causando uma grande tempestade de raios. O Prota, vendo isso, começa, estão tentando absorver a energia elétrica abundante do desfiladeiro de Firei para me atacar? Nada mal. Faz sentido isso. O Prota começa a rir, então venham, eu quero ver o que essa animosidade toda vai fazer. O draconiano, gritando a todo pulmão, abram fogo. Exterminem-no agora. Vemos raios e mais raios sendo absorvidos. Enquanto vários ataques vão na direção do Prota, o draconiano grita, matem-no. Assim que os ataques acertam o Prota, são mostradas várias notificações dizendo, imunidade ao elemento elétrico. O Prota começa a avançar contra eles, rindo, e fala, que pena, não funciona contra mim. O draconiano, em choque, começa a suar e dizer, isso é impossível. Com tantas embarcações de guerra, mesmo um deus hesitaria em enfrentar de frente. Como ele saiu ileso? Enfurecido, ele começa a questionar, ele possui imunidade total ao elemento elétrico? Nesse caso, tropas, ataque total. Vemos vários draconianos saltando dos navios de guerra, avançando contra o Prota. O Prota, achando que está brincando de batalha naval, ri dizendo, saiam, meus soldados. Vemos seu exército de esqueletos sendo invocado junto do seu general morto-vivo, que está ativando alguma habilidade. É mostrado os exércitos frente a frente, com o Prota comentando, com tantas marionetes assim,
Parece que vou subir mais alguns níveis. Usando o poder da sua runa primordial, ele diz: já que vocês estão tão interessados na runa primordial, então provem do poder dela. Vemos os esqueletos sendo fortalecidos pelo poder da runa primordial. O guerreiro esqueleto, turbinado com tanto poder, avança ferozmente para cima dos draconianos. Um draconiano ataca, faz um corte com sua lança, mas antes de pensar no próximo golpe, ele é acertado bem no meio da testa por uma flecha dos arqueiros esqueletos. É mostrado ele caindo para a cidade dos pés juntos. Vemos um guerreiro esqueleto voando em alta velocidade na direção do corpo caído. Ele agarra o pé do draconiano morto e, com um movimento, começa a girar o corpo, lançando-o contra os outros draconianos. Enquanto o corpo se aproxima, o prota faz aquele movimento característico de quem vai dar muita merda para eles e diz: faz tempo que não aprecio um show de fogos, hora de uma explosão daquelas. E então, habilidade, explosão de cadáveres. Uma grande explosão acontece bem no meio do exército draconiano. E depois disso, já sabemos o que acontece. Vemos o prota com um sorriso de quem está tendo ótimas lembranças e dizendo: continuem explodindo. Enquanto segue usando sua habilidade explosão de cadáveres, uma atrás da outra, sem parar. É mostrado todo o exército draconiano sendo dizimado, e os navios de guerra começando a ser afetados pelas explosões. Dentro de um dos navios, vemos um draconiano preocupado dizendo: mas que merda! Ativem o escudo de proteção, agora! Várias barreiras mágicas são erguidas nos navios de guerra, mas mesmo após levantarem as barreiras, os draconianos olham preocupados e comentam: será que vamos aguentar? Assim que eles terminam de falar, vemos as barreiras começando a rachar. Apavorados, eles entram em pânico, dizendo: retirada! Rápido, recuem! Salvem as embarcações primeiro! Os navios começam a acelerar para fugir do prota, enquanto suas barreiras mágicas são destruídas como se fosse nada. É mostrado vários navios sendo destruídos, pegos pela habilidade explosão de cadáveres do prota. Vemos os navios de batalha caindo completamente destruídos. Enquanto mais e mais explosões acontecem, os navios dos draconianos lutam para sair do raio da explosão. Mesmo assim nada funciona, as barreiras que protegem as embarcações são destruídas. Consequentemente, os navios são aniquilados, é mostrado os pedaços das embarcações despencando. Nosso prota, com um sorriso satisfeito, fala: essa cena está tão satisfatória. Um draconiano assustado observa e comenta: como isso pode acontecer? Em menos de um minuto já perdemos mais de 200 navios de guerra. E já morreram mais de 4.000 soldados. Apavorado, ele grita: recuem agora. Voltem para a base. Vemos os draconianos sobreviventes voando o mais rápido possível em direção aos navios restantes. Em meio aos destroços das embarcações e aos corpos dos draconianos, vemos a última leva de navios de guerra se distanciando. O prota, com cara de vilão, vendo-os fugir, comenta: vou deixar vocês fugirem um pouco primeiro. Se vocês não voltarem para a base, como vou descobrir o segredo por trás da produção em massa dos soldados marionetes? Nosso prota, vendo que eles se distanciaram, usa sua habilidade de voo e diz: não posso mais deixar a raça dos dragões se desenvolver assim. Se no futuro conseguirem criar marionetes acima do nível 80, a raça humana estará em apuros. Uma hora depois de perseguir os navios de guerra, vemos uma poderosa base e o nosso prota diz: finalmente achei. Com um olhar sério, o prota fala: então os dragões construíram uma fortaleza voadora aqui. Com tanto esforço e recursos, estariam guardando algum segredo? De repente, da fortaleza, vemos uma criatura sair em alta velocidade. O prota, observando a criatura, pensa: esses chifres de dragão, seria ele um dragão ancestral? Parece que é o líder dos draconianos nesta fortaleza. O líder dos draconianos se aproxima do prota e fala: não acredito que você teve a coragem de me seguir até aqui. O prota, um homem como poucos, encara a fera e diz: não há mais o que dizer, nossa guerra entre humanos e draconianos é até a morte. Vamos lutar. O draconiano, irritado, ordena: todas as embarcações, matem esse fedelho agora.
Vemos as mesmas barreiras que protegiam os navios agora cobrindo toda a fortaleza. Da fortaleza, dezenas de draconianos começam a sair. Enquanto isso, nosso prota pensa, que auras poderosas, todos esses são verdadeiros guerreiros draconianos. O prota pega sua foice e começa a concentrar energia, dizendo com firmeza: então, vamos ter uma batalha de verdade. Fazendo um movimento, ele invoca: apareça, fera do trovão venenoso. Seu novo brinquedo surge, a alma da fera do trovão venenoso. Em seguida, o prota chama seu exército de esqueletos, um espetáculo totalmente assustador. Ele se mantém confiante, com um ar de pura superioridade, e tira uma gota do sangue do deus do veneno. Um dos draconianos, sentindo aquele poder colossal, grita apavorado: é o poder de um deus! O que é aquilo? Sem perder tempo, o prota parte para cima, espalhando veneno por toda a área logo no começo. O draconiano, irritado e preocupado, rosna: consigo sentir, seu veneno é forte, mas veneno não afeta navios de guerra ou fortalezas. O prota ri com deboche: será mesmo? Estendendo sua arma, ele ordena: avance, fera do trovão venenoso. A fera dispara como um raio, indo direto para cima dos draconianos. Ao mesmo tempo, ela absorve o veneno do deus do veneno, ficando cada vez mais poderosa conforme se aproxima da fortaleza e dos navios de guerra. Quando chega perto, a fera do trovão venenoso ativa sua habilidade Ataque Venenoso. Os draconianos, em pânico, gritam: droga! Parem essa criatura agora! Mas já é tarde. A fera espalha o veneno mortal por toda a região, criando uma nuvem tóxica gigantesca. Os draconianos, presos dentro dela, começam a derreter de dentro para fora, sem chance de reagir. As barreiras também se desfazem, quebradas como se fossem papel. Apavorados, os draconianos gritam: corram! Fujam da área da explosão! Mas é inútil. Toda a região já está contaminada pelo veneno. A fortaleza começa a se despedaçar em meio à névoa tóxica. Instantes depois, vemos os últimos pedaços caindo. Então, do meio dos escombros, uma energia poderosa começa a se formar. Do centro dessa energia, um portal se abre. O prota observa e comenta, surpreso: um reino secreto? Então era isso, o segredo que eles estavam protegendo era um reino secreto. O draconiano preocupado começa a gritar: abandonem todos os navios. Concentrem-se em matar o General Lin. Protejam o reino secreto. Não podemos deixar que os humanos conquistem esse lugar. O prota ri, completamente seguro de si, e responde com deboche: sinto muito, mas vocês não vão conseguir proteger nada. A partir de agora, esse reino secreto é meu. Narrador. O capítulo começa com os draconianos avançando contra o prota gritando: matem! Matem esse humano miserável! Em contrapartida, vemos o exército de guerreiros esqueleto avançando para enfrentar os draconianos. Um embate feroz e violento acontece, com ambos trocando golpes sem parar. Um dos draconianos, percebendo algo estranho em seu corpo, reclama: o que é isso? Por que fui envenenado? Então é revelado que os guerreiros esqueleto do prota foram cobertos com uma aura venenosa. De repente, os draconianos começam a derreter, o veneno vazando por todos os orifícios de seus corpos. Inconscientes, eles são finalizados pelos golpes dos esqueletos. O prota usa sua habilidade Explosão de Cadáveres enquanto comenta: como eu disse, quantidade não importa. As marionetes das quais vocês tanto se orgulham, agora são minhas armas. Instantaneamente, do ponto onde vazava veneno começa a surgir um brilho misturado a pequenas fagulhas elétricas. Uma enorme explosão cobre toda a área. Cada cadáver explodido mata outro, que por sua vez explode e elimina mais alguns, criando uma reação em cadeia sem fim. Alguns instantes depois, vemos destroços e cadáveres caindo por todos os lados, enquanto o prota observa satisfeito: isso sim é um belo espetáculo. Em meio às explosões, ouvimos um draconiano desesperado gritar: rápido! Fujam agora!
O Prota não perde tempo e prende todos com sua habilidade prisão de ossos, dizendo, desta vez não vou deixar vocês escaparem de novo. Os draconianos, presos, lutam inutilmente e questionam, o que é isso? Droga, não consigo me mover. Então vemos vários guerreiros esqueleto avançando para cima dos draconianos imobilizados. Logo atrás, vemos magos esqueleto preparando sua habilidade explosão elemental. Uma saraivada de magia e cortes ferozes cobre todo o campo de batalha, eliminando todos os draconianos presos na habilidade do Prota. Um draconiano ancestral, furioso, grita. General Divino Lin! Eu juro que vou te matar! Vemos ele ativando o despertar de sua linhagem, ficando maior e mais poderoso. Enquanto seu corpo se transforma, ele comenta. O poder da linhagem não pode ser usado levianamente, pois pode causar sérios danos ao corpo, mas, para matar esse humano desprezível, não posso mais me conter. Sua forma fica muito mais próxima de um dragão real, exalando um poder avassalador. Completamente transformado, ele ruge. Você vai morrer! Sangue ancestral, me conceda poder divino. Usarei o seu sangue para honrar os mortos do meu povo. Ele avança em alta velocidade e tenta chutar o Prota, mas o golpe é parado pela habilidade defensiva do Prota, armadura óssea. O Prota ironiza. Só isso? Você não comeu nada hoje, não? O draconiano sobe ainda mais alto, visivelmente descontrolado, exalando uma forte sede de sangue. Ele então lança um poderoso golpe contra o Prota. Mensagens aparecem. Desvio de dano ativado. Conexão total ativada. O Prota, rindo ao ver a fera completamente fora de controle, comenta. Esse é o seu máximo? O tão exaltado poder da linhagem dos dragões não passa disso. O draconiano, com seu corpo no limite, olha para o Prota completamente ileso e pensa, como ele está totalmente intacto. O Prota contra-ataca usando sua habilidade presas ósseas. Várias estacas de ossos perfuram o corpo do draconiano. Mesmo atravessado, ele ri e diz. Seu moleque, como ousa insultar a linhagem dos dragões? Morra! Uma aura draconiana sinistra começa a se formar bem diante dele. Uma enorme boca de energia se abre para engolir o Prota. O Prota sente até o brioco arrepiar e arregala os olhos, impressionado. O poder do draconiano engole o Prota, pegando-o de surpresa. Ele comenta, ainda dentro do ataque. Esse golpe, até que foi forte. Embora não consiga me ferir, talvez consiga matar meus esqueletos de uma vez. O Prota emerge do meio da energia e não vê mais nada à sua frente. Chateado, ele reclama. Que merda, fui descuidado. Achei que ele fosse lutar comigo até a morte, como um monstro do abismo faria. Não acredito que ele realmente aproveitou a brecha para fugir. Ele olha para o portal da masmorra, agora desguarnecido, e questiona. Abandonou até a fortaleza voadora? De repente, o Prota sobe de nível 53. Surpreso, ele ri animado. Depois de matar tantos guerreiros dragões, finalmente cheguei ao nível 53. Algum tempo depois, vemos o Prota se aproximando do portal e comentando. Então este é o reino secreto escondido pela raça dos draconianos? Dentro da fortaleza voadora. O Prota estende a mão para dentro do reino secreto e comenta. Vamos ver quais segredos estão escondidos aqui dentro. Ele então coloca o corpo inteiro para atravessar, mas no instante seguinte é repelido com força, sendo arremessado para fora. Surpreso, o Prota se pergunta. Eu fui rejeitado pelo reino secreto? Ao olhar para a runa primordial brilhando em sua mão, ele murmura. Entendi, é por causa da aprovação da runa primordial. Com a luz vermelha ainda pulsando, ele conclui. Enquanto essa luz não desaparecer, nos próximos 10 dias, não posso entrar em nenhum reino secreto ou masmorra, e também não posso sair do campo de provação eterna. Animado, ele respira fundo e diz. Parece que vou ter que esperar essa provação terminar, depois eu volto. De repente, uma aura avassaladora surge atrás do Prota, fazendo-o ficar imediatamente alerta. Essa aura é o Senhor do Abismo.
Vemos o prota assustado dizendo: essa aura aterrorizante é o rei demônio em seu verdadeiro corpo atravessando a barreira. Enquanto pensa para si: mesmo tendo matado 2 dos clones do rei demônio, no momento eu não sou páreo para o rei demônio de verdade. O prota reage rápido, detona o sangue essência do deus venenoso e diz: mas estou dentro do julgamento da runa primordial, sem nenhum lugar para fugir. O que eu faço? Ele observa o veneno do sangue do deus do veneno se espalhar, pensando freneticamente no que fazer. Então vemos o rei do espírito do fogo, nível 91. O prota o vê e diz: é, ele mesmo. O rei do espírito do fogo. O rei do espírito do fogo, encarando o prota no meio da névoa venenosa, pergunta: ei, pirralho, você está aí? O prota, preocupado, grita: por que as chamas do abismo ainda estão aí mesmo após o aparecimento do rei do espírito do fogo? Não pode ser, desceram vários reis do abismo para o plano inferior. Vemos um dos reis do abismo indo na direção do prota, rindo. Vamos pegar você antes que eles apareçam e levá-lo direto ao imperador do abismo. A recompensa será nossa. Mas o monstro para antes de entrar na névoa venenosa, assustado. Que tipo de veneno é esse? Nem mesmo eu consigo resistir aos seus efeitos corrosivos. Ele recua imediatamente para fora da névoa. De longe, vemos a besta fera gritando: pirralho humano, não adianta lutar. Minhas chamas do abismo são capazes de incinerar qualquer gás tóxico. O rei do espírito do fogo, furioso: assim que eu incinerar todo esse veneno no ar, chegará a sua hora de morrer. O prota, preocupado, começa a tirar vários itens do inventário. Droga! No estágio de julgamento da runa primordial, eu não consigo usar a pedra de teleporte do abismo, e até a bola do dragão do antigo dragão terrestre é inútil para sair dos terrenos de teste eternos. Ele encara várias criaturas poderosas se aproximando e pensa: como esperado, mais de um rei monstro foi enviado do abismo. O prota pega a pedra de teleporte da cidade antiga Shinxia e fala: eu preciso voltar para a cidade antiga. O rei do espírito do fogo joga suas chamas que queimam tudo, até o gás venenoso do prota. Maldito gás venenoso, desapareça para mim. É mostrado o gás sendo consumido pelas chamas do rei do espírito do fogo. A criatura do abismo, rindo como se tivesse vencido ao ver o veneno desaparecer, é pega de surpresa quando percebe: onde é que ele está? Vemos várias criaturas imponentes. Entre elas está o rei monstro da chama de gelo e o rei monstro das trevas, que diz: aquele pirralho usou uma pedra de teleporte para escapar. Os monstros riem e comentam: isso não significa nada. As runas primordiais só podem existir nos campos eternos de provação, ele não pode escapar. É isso mesmo. Vemos vários seres poderosos rasgando o céu atrás do prota, dizendo: ele com certeza está na cidade antiga de Shinxia neste momento. Instantes depois, vemos o prota chegando na matriz de teleporte da cidade antiga Shinxia. O povo da cidade antiga de Shinxia, vendo o sinal da runa primordial, começa a gritar assustado: isso é a runa primordial! Que maravilha! Pode ser que algum dos fortes da nossa raça humana tenha conseguido uma runa primordial. Vemos o senhor da cidade antiga Shinxia, Feng Yimin, correndo rapidamente para a matriz de teleporte. Ele se aproxima, vê o prota e comenta: aquela silhueta é o general divino Lin. Surpreso, pensa: meu Deus, ele conseguiu outra runa primordial. O prota, preocupado e sem perder tempo, grita: senhor da cidade! Estou sendo perseguido por 5 reis monstros e não tenho para onde fugir. A cidade antiga possui habilidade de defesa contra os reis do abismo. Feng Yimin, assustado com a informação, questiona: cinco reis do abismo. Enquanto reflete consigo mesmo: desde que me tornei senhor da cidade antiga, nunca vi os monstros do abismo mobilizarem um número tão grande de reis monstros. E estão fazendo tudo isso apenas para caçar o general divino Lin. Preocupado, mas confiante, Feng Yimin responde:
General Lin, pode ficar tranquilo. A cidade antiga de Xinxia está de pé nas dimensões inferiores a milhares de anos, e isso não é por acaso. Sem hesitar, ele começa a gritar. Os reis do abismo estão atacando. Exército da cidade antiga, preparem-se para a batalha. Ativem o escudo de proteção da cidade antiga. Todos na cidade começam a se movimentar e questionar. Os monstros estão atacando. Toda a cidade, entrem em prontidão de combate. Os monstros já conseguiram invadir. Depressa, unam-se à legião. Vamos enfrentar os demônios. Um figurante, tremendo de medo, aponta o dedo e grita. Olhem! É mostrado vários monstros se aproximando da cidade, com alguns dos reis do abismo à frente. Vemos o senhor da cidade ativando a relíquia secreta da cidade antiga, Torre do Trovão Primordial. A habilidade defensiva Escudo Protetor da cidade antiga é ativada. Os monstros, cercando a cidade antiga de Xinxia, começam a gritar. Humanos! Entreguem o pirralho Lin ou vamos massacrar todos vocês! O senhor da cidade, Feng Yimin, se aproxima rapidamente da relíquia secreta da cidade antiga, Torre do Trovão Primordial. Ele ri e fala. Sonhem! Depois de atravessarem para as dimensões inferiores, quanta força vocês, monstros reis, ainda têm? Um bando de fracassados como vocês acha que consegue destruir a cidade antiga de Xinxia? Estão delirando. Vemos os reis monstros do abismo atacando enquanto gritam. Idiota! Você está pedindo para morrer. O senhor da cidade Feng Yimin começa a canalizar energia para a relíquia secreta da cidade antiga, Torre do Trovão Primordial e diz. Trovões, atendam ao meu chamado. Os ataques dos reis do abismo batem na barreira defensiva e são impedidos, enquanto poderosos trovões são invocados. É mostrado milhares de trovões rasgando o céu e atingindo os monstros do abismo. Enquanto as criaturas são atingidas pelos trovões, murmúrios, gritos de dor e agonias ecoam por entre os monstros do abismo. Enquanto isso, vemos que o senhor da cidade Feng Yimin está sendo afetado ao usar a habilidade da relíquia secreta da cidade antiga, Torre do Trovão Primordial. Nosso prota, preocupado, pergunta. Senhor da cidade Feng, o senhor está ferido? Ele, debilitado, responde. Estou bem. Esta torre se chama Torre do Trovão Antigo. No seu núcleo existe um núcleo de trovão, e para liberar o poder da torre é preciso suportar os relâmpagos liberados por ele. Como senhor da cidade antiga, eu mal consigo aguentar a penalidade do núcleo de trovão. O prota, totalmente imune ao elemento elétrico, dá um passo à frente e fala com firmeza. Trovão e relâmpagos? Deixe isso comigo. Vou tentar. Feng Yimin, preocupado, pergunta. General Lin, você tem certeza de que está bem? Sem hesitar, o prota coloca a mão sobre a relíquia secreta da cidade antiga, Torre do Trovão Primordial, preparando-se para canalizar seu poder. Confie em mim, ele diz. Eu vou ficar bem. Enquanto isso, os figurantes da cidade antiga de Xinxia começam a se lançar aos céus, prontos para a batalha, comentando entre si. Então era isso. Os monstros avançaram em massa apenas para caçar o General Divino Lin. E pelo visto, ele conseguiu mesmo a segunda runa primordial. Não é à toa que os superiores do abismo estão apavorados com a ascensão dele. O General Divino Lin é um gênio da nossa raça humana. Precisamos protegê-lo. Do lado oposto, os reis do abismo rugem. Avancem. Destruam a cidade antiga de Xinxia. A tensão chega ao ápice enquanto os autores, como sempre, cortam a cena bem na melhor parte, o momento exato em que o prota começa a liberar o poder colossal da Torre do Trovão Primordial. Tomara que venham pelo menos 2 capítulos esse fim de semana, porque agora ferveu de vez. Vemos os olhos do prota como se fossem o olho que tudo vê. Observando tudo, ele comenta que aquela perspectiva é incrível, que está em sintonia com a Torre da Lei e agora compartilha a percepção da torre e das formações da cidade. O prota olha em volta e continua dizendo que o mundo está tão nítido, mais claro do que se estivesse vendo com os próprios olhos. Ao notar uma densa escuridão ao longe, ele diz,
Espera, aquilo é um rei do abismo escondido? Parece ser o Senhor das Sombras, um especialista em assassinatos furtivos. O prota, com um sorriso safado, reflete que já que o encontrou, vai ver se consegue usar a Torre da Lei para acabar com eles. Vemos o prota canalizando um poderoso trovão. De repente, o trovão rasga o céu acertando tudo no caminho. O senhor da cidade, impressionado, comenta que parece que o general Divino Lin assumiu completamente o controle da Torre da Lei. Ele afirma que isso era esperado do general Lin e que o poder da torre sob seu comando é ainda maior do que quando ele a controlava. A habilidade passiva é ativada, imunidade ao elemento elétrico. O prota, empolgado e liberando mais trovões, começa a rir e dizer que o senhor da cidade Feng não mentiu. Com aquela torre e as formações da cidade, eles conseguem resistir ao exército do abismo. Não é à toa que aquela cidade resistiu por 1000 anos no plano inferior. Ela realmente tem profundidade. O prota, desbloqueando cada vez mais poder, comenta que consegue sentir o poder acumulado por milênios nas formações da cidade agora todo sob seu controle. Ele afirma que nunca lutou uma guerra tão favorecida. Com a Torre da Lei, pode enfrentar aqueles reis do abismo de frente. Soltando um grito enquanto ativa a formação, o prota berra: "Trovão, venha!" Trovões e raios começam a descer um atrás do outro, acertando com precisão um dos reis do abismo que vieram matar o prota. O monstro, surpreso, pergunta que raio era aquele e como conseguiu feri-lo tão facilmente. O senhor da cidade Feng, rindo animado, diz que aquele é o legado da raça humana, algo que aqueles vermes sujos jamais seriam capazes de entender, e o alvo são eles. O rei do abismo de gelo, furioso, grita para destruírem a defesa da cidade imediatamente. Ele toma a iniciativa e parte para cima da defesa. Seu soco envolto em gelo colide com a barreira defensiva e não acontece nada. O senhor da cidade Feng, rindo de forma irônica, fala para desistirem, porque a menos que o próprio imperador do abismo venha pessoalmente, eles nunca vão romper a defesa daquela cidade. O prota, todo poderoso com raios circulando por seu corpo, ri dizendo que, se escolheram caçá-lo, então que estejam prontos para serem caçados. Um poderoso trovão se concentra em um só ponto e voa na direção do rei do abismo de gelo, acertando-o em cheio bem no meio do peito. Sem entender, ele exclama apavorado. O trovão o estoura de dentro para fora, fazendo energia vazar por todo o corpo. Com o poder do trovão destruindo tudo por dentro, ele começa a murmurar, desesperado, perguntando que tipo de raio era aquele, como podia ser tão poderoso, e pensando que, se levasse mais um daqueles, poderia morrer. Desesperado para escapar, começa a abrir um portal enquanto pensa para si mesmo que precisa fugir. O prota estende a mão como se fosse o senhor daquele mundo e afirma que a Torre da Lei contou a ele que aquele é o trovão exterminador de deuses. Nosso prota foderástico completa rindo, dizendo que foi criado para destruir criaturas impuras como aqueles reis do abismo e que eles não vão escapar. O raio atravessa novamente o rei do abismo de gelo, que se abre igual uma gazela. Um instante depois, ele literalmente passa do estado sólido para gasoso. Os figurantes, impressionados e assustados, apenas observam o rei do abismo sumir e comentam que, há pouco, foi um rei do abismo que caiu. Bastaram só 2 raios para exterminar um rei do abismo. Até o senhor da cidade Feng, em choque com tanto poder, comenta que é o trovão exterminador de deuses, o lendário trovão exterminador de deuses. O general Lin conseguiu usar a Torre da Lei para invocá-lo, um raio capaz até de destruir uma entidade divina. Os reis do abismo, apavorados e desesperados, começam a dizer que aquela deve ser a carta na manga da cidade e que, até o senhor de gelo e chamas, já tinha ido pro saco. Talvez fosse melhor fugirem. Sem querer ver a próxima cena, começam a bater as asinhas e saem de fininho, gritando para correrem, porque não querem morrer ali. O monstro mais medroso, sentindo o cheiro do próprio butico queimando, escuta o prota dizer: "Meus caros colegas, já que vieram, por que não ficam?" Vemos outra formação sendo criada para soltar mais um trovão matador de deuses. Os reis do abismo, apavorados, erguem uma barreira e gritam desesperados que aquele pirralho maldito nem pense em fazer isso. 2 trovões matadores de deuses são lançados em direção a eles. A barreira que levantaram não dá nem pro cheiro.
O trovão atravessa tudo e acerta o peito deles em cheio. Das sombras, escondido, o rei do abismo das sombras comenta que nunca imaginou que a situação se inverteria daquela forma e que o legado daquela cidade é realmente assustador. Um dos reis do abismo, com o butico na mão, começa a suplicar dizendo que, se o Senhor das Sombras não agir agora, todos vão morrer. Ele grita que, se morrerem ali, até o próprio Senhor das Sombras não vai escapar com vida. A formação da cidade antiga de Xinxi é mostrada enquanto o Senhor das Sombras se esconde mais fundo nas sombras chamando todos eles de inúteis. Sua forma verdadeira aparece, um monstro esquelético, feio pra cacete. Achando que é o mais poderoso, ele surge diante da barreira da cidade cheio de confiança. Avançando em alta velocidade, ele ri e diz que ninguém esperava que ele aparecesse ao lado da cidade, porque possui o poder de atravessar qualquer coisa. Nem aquela barreira iria impedi-lo. Ele realmente consegue abrir um buraco na barreira. O prota, claramente tramando alguma coisa, começa a rir e diz, ele estava esperando exatamente pelo Senhor das Sombras. Surpreso, o Senhor das Sombras fica preso antes de conseguir atravessar totalmente. Ele entra em pânico e questiona, o que está acontecendo? A barreira ficou mais resistente? Por que sua velocidade de infiltração está diminuindo cada vez mais? Antes que consiga raciocinar, um trovão matador de deuses vem direto em sua direção. Ele murmura, confuso e apavorado, perguntando se foi descoberto. Vemos o raio matador de deuses acertando em cheio o Rei da Sombra, que é lançado para trás. Ele, desesperado, começa a suar e tremer enquanto diz que aquele raio continha a aura de uma lei e que um único golpe quase o matou. O prota pega uma pedra divina de monstros e fala que vai adicionar um tempero extra para eles. A pedra começa a liberar uma grande quantidade de energia, que se funde à torre da lei. Os raios, antes dourados e reluzentes, passam a emanar traços de energia de monstros. Com os monstros sendo atingidos por esse poder, muitos começam a gritar pedindo ajuda, chamando pelo Lorde do Abismo para salvá-los. Vemos raios misturados com o poder do abismo sendo lançados contra os reis e seus lacaios. O Rei da Sombra, ainda insatisfeito, murmura que parece que agora só resta usar aquela técnica. Os outros reis do abismo, achando que ainda há alguma chance, perguntam se não existe outra saída. Ele responde, convicto, que é aquilo ou morrer, aquele pirralho que controla o legado da cidade não vai deixar nenhum deles vivo. Um dos reis, sem pensar duas vezes, grita lá de trás que então façam logo. O Rei da Sombra solta um grito que ecoa por todo o campo de batalha. O poder se espalha por todos os cantos, até pela cidade inteira. Os moradores começam a tampar os ouvidos e perguntar o que era aquilo, dizendo que estava doendo demais e querendo saber o que aqueles monstros malditos estavam tentando fazer. O Rei da Sombra começa a formar redemoinhos ao seu redor. É mostrado que os monstros que antes estavam sendo detonados pelos raios invocados pelo Prota agora estão todos ilesos e comemorando, dizendo, que bom! Sobrevivemos! O Rei da Sombra, furioso, grita para atacarem agora. Os monstros riem e elogiam o Lorde, mas a comemoração dura pouco. Um deles é perfurado por uma energia roxa e questiona se aquilo é coisa dos humanos. A energia roxa atravessa várias criaturas em sequência. Os humanos, sem entender nada, começam a perguntar o que estava acontecendo e por que os monstros tinham começado a lutar entre si. O senhor da cidade, preocupado, responde que eles estavam fazendo um sacrifício de sangue. O Prota, em sua nova forma B10, comenta que reconhece aquela cena. O senhor da cidade, confuso, questiona por que eles fariam aquilo, já que mesmo invocando um monstro intermediário mais forte, ainda assim não conseguiriam romper a defesa da cidade. Um portal começa a se abrir conforme os sacrifícios dos monstros continuam. O Rei da Sombra, furioso, murmura que não, o sangue ainda não é suficiente, e que agora era a vez deles. Ele enfia a mão no próprio peito e começa a jorrar sangue para fora, alimentando a formação do portal. Os outros reis fazem o mesmo, sacrificando-se para abrir aquele portal. De repente, onde antes só havia energia caótica, tudo começa a se transformar. Toda a área é tomada por uma energia densa e violenta.
Moradores da cidade começam a desmaiar, dizendo que aquela aura era assustadora, que algo muito acima do nível de um rei monstro estava prestes a aparecer. O senhor da cidade, apavorado, grita que aquilo era péssimo e chama pelo General Lin, dizendo que se tratava de um imperador monstro, que eles estavam usando um ritual de sangue para tentar invocá-lo. Os figurantes, ouvindo o que o senhor da cidade disse, começam a questionar em choque. O que? O soberano do abismo está prestes a aparecer ali? O rei da sombra, enquanto tem seu sangue sugado, ri comemorando e grita saudações ao imperador deles, chamando os humanos de lixo. O portal muda totalmente de cor, tamanho e pressão. Um dedo, que claramente não corta a unha há muito tempo, começa a sair de dentro dele. O dedo vai em direção à barreira da cidade como se estivesse tirando uma sujeira do caminho. A barreira é completamente destruída, deixando os figurantes em choque com aquele poder absurdo. O dedo que não curte manicure ataca a torre de formação da lei, destruindo-a. Os figurantes, animados, começam a gritar que bloqueou a torre da lei, sob controle do General Lin, conseguiu bloquear um golpe do Imperador dos Monstros do Abismo. De repente, um poder dourado e tremendo corta o céu. Todos, humanos e monstros, olham para cima. Vendo o céu partido, comentam se aquilo era real, se o céu realmente tinha se partido. Dizem que o choque entre a Torre da Lei e o Imperador ultrapassou os limites do plano inferior. Com o espaço ao redor se contorcendo, os figurantes comentam que o próprio espaço estava tentando corrigir a presença de um poder que não deveria existir ali. O ritual dos reis monstros só foi capaz de trazer um único golpe do Imperador. Vemos o portal que os monstros abriram com inúmeros sacrifícios começar a se fechar. Com o portal se fechando, os reis dos monstros são sugados junto com ele. Os figurantes, encarando o céu limpo sem nenhuma criatura, perguntam se acabou, se os reis monstros recuaram. O senhor da cidade pousa no centro da cidade, olhando para o prota, diz: General Lin, desta vez foi tudo graças a você. Se não fosse por você, a cidade antiga Xinxia jamais teria resistido a tantos monstros do abismo. Vemos o imperador do abismo sentado em seu trono, com os reis do abismo ajoelhados à sua frente. É mostrado que o poder do Imperador do Abismo está recuperando os monstros que conseguiram fugir do nosso prota. O Rei da Sombra do Abismo lamenta e diz: Imperador, não conseguimos matar o General Lin. O Imperador, compreendendo que seus lacaios fizeram tudo o que era possível, responde: Desta vez, vocês fizeram bem. Ele continua, em tom frio. Ele se escondeu na cidade antiga de Xinxia e controlou a Torre da Lei. Não é surpresa que não tenham conseguido matá-lo. O Rei da Chama e Gelo, também lamentando, sugere: Imperador, vamos procurar outra oportunidade para cumprir sua ordem. O Imperador estende a mão e diz em tom firme: Não. A pressão do seu poder desaba sobre os reis do abismo, forçando-os contra o chão. Logo depois, ele recolhe essa pressão e fala novamente. Refletindo sobre a situação, ele pensa: A Torre da Lei, com o poder do trovão exterminador de deuses, como é possível ele estar no nível 53 e ainda conseguir usar o trovão exterminador de deuses? Será que ele obteve a herança do deus do trovão? Enquanto isso, na cidade antiga de Xinxia, vemos o comandante da cidade dizer animado: General Lin, por enquanto é melhor permanecer na cidade. Com o reconhecimento da Torre da Lei, ninguém mais ousará cobiçar sua runa primordial. Mostrando a cidade ao fundo, o prota comenta: Era o que eu pretendia. Desta vez, só escapei com vida graças à ajuda da cidade. Após o período da provação de 10 dias, é mostrada uma casa completamente destruída. Um brilho emana pela janela da residência onde o prota está. Um forte vento corta a cidade antiga de Xinxia e, ao longe, o brilho da runa primordial começa a se esvair. Um novo brilho surge na runa do nosso prota, e é dito que ele obteve a habilidade da runa primordial, Convergência. Convergência reúne o poder de uma invocação, herdando todas as habilidades dela e fundindo parte de seus atributos. Duração: 5 minutos. Tempo de recarga: 60 minutos. O prota, impressionado, comenta:
Posso herdar as habilidades das minhas invocações e ainda parte dos atributos? Vamos testar o efeito da habilidade Convergência. Usando sua habilidade de voo, o Prota sobrevoa a cidade e diz: Vamos testar o efeito da habilidade Convergência agora. Os figurantes, ao verem o Prota voando, ficam em choque e dizem: É o General Lin. Ele saiu da cidade. Parece que a fusão da runa primordial foi concluída. O comandante da cidade, animado, comenta: Alcançar 2 runas primordiais nessa idade, talvez só o General Lin, da raça humana, seja capaz disso. Algum tempo depois, vemos o Prota em outro lugar dizendo: É aqui mesmo. Ele pousa no meio de vários lobos com aparência de tigres. Em seguida, invoca seu guerreiro esqueleto, mago esqueleto e arqueiro esqueleto, dizendo: Apareçam, meus soldados. Estendendo a mão onde está a runa primordial, ele grita enquanto ativa a habilidade Convergência. Um brilho envolve suas invocações. Elas desaparecem e uma marca surge em seu rosto. É informado que o Prota ativou o estado de Convergência. Nível 53. Força, 200.000. Constituição, 200.000. Agilidade, 200.000. Espírito, 200.000. O Prota impressionado comenta: Então esse é o estado de convergência? Sinto um poder avassalador dentro de mim. Galera, os autores deram uma nerfada no Prota. Pelo que eu lembro, depois que ele conquistou o poder divino lá no Reino Secreto do Escolhido Divino, no capítulo 117, o vídeo se não me engano entre o 35 e o 50, o Prota já tinha passado de 1 milhão de espírito, além de os atributos aumentarem em 1% a cada degrau. Meus atributos estão acima de um chefe mundial do mesmo nível. Mostrando as criaturas onde o Prota pousou, é dito que elas são o rei das feras uivantes, chefe mundial. Nível 70. Força, 400.000. Constituição, 350.000. Agilidade, 550.000. Espírito, 350.000. Eles possuem a habilidade Rugido da Fúria e avançam contra o Prota com uma ferocidade tremenda. O Prota pega sua foice de Thanatos e usa a habilidade do Guerreiro Esqueleto, Ataque de Fúria, comentando: Um pouco fraco, mas ótimo para um teste. Ele corta o pescoço da fera como se estivesse cortando manteiga. Impressionado, fala: Incrível! Não acredito que, no estado de convergência, consegui eliminar um chefe de nível 70 com um golpe só. Refletindo consigo mesmo, pensa: se eu adicionar o bônus das tropas fortalecidas, meu dano pode aumentar ainda mais. Uma pena que o tempo de duração seja tão curto. Galera, não sei o que os autores da obra estão usando, mas estão mudando tudo e esqueceram da passiva do Prota que modifica as habilidades em 10 vezes, aumentando o poder e também o tempo de duração das habilidades. Eles colocaram tanto poder no nosso Prota que estão esquecendo de algumas coisas. O nosso Prota ergue a foice de Thanatos e usa a habilidade do Mago Esqueleto, Explosão Elemental. Uma explosão poderosa atinge as outras criaturas. Com a mesma expressão de surpresa, ele pega um arco. Esticando a corda, usa a habilidade Prisão da Alma, acerto garantido. Ele lança a flecha na direção dos outros reis das feras uivantes. A flecha atravessa os monstros como se eles nem estivessem ali. Com um sorriso maroto, o Prota comenta: Que força absurda! Então é assim que meus soldados lutam o tempo todo. Lembrando do seu general morto-vivo, ele diz: Espera, então eu posso herdar as habilidades do general morto-vivo também? Ele reflete consigo mesmo: Se isso for verdade, posso finalmente me livrar da maldita praga do cadáver. Sem perder tempo, ativa sua habilidade de voo e diz: Talvez funcione de verdade. Essa habilidade Convergência, talvez tenha usos muito além do que eu consigo imaginar agora. Ela certamente possui um limite ainda mais alto. Partindo em alta velocidade, o Prota ri animado e diz: Agora é hora de voltar e explorar o que está escondido dentro da Fortaleza de Guerra dos Dragões. Algum tempo depois, vemos o Prota chegando ao portal onde os draconianos estavam criando marionetes de nível 70.
Parando diante da entrada, ele comenta: "É aqui." Aproximando-se, ele entra dentro da DG. Pouco depois, já no interior, o Prota observa ao redor e diz: "O que exatamente os dragões estão escondendo nesse lugar?" Ele parte em alta velocidade, sobrevoando a DG. Quando finalmente chega a um conjunto de ruínas, comenta: "Seria essa a base militar da raça dos dragões? Hora de descer e investigar." O Prota desce lentamente. Assim que seu pé toca as ruínas, um poder avassalador o pressiona imediatamente. Vemos que, após aquela pressão, uma enorme formação surge acima do nosso Prota. Ele imediatamente invoca seus guerreiros esqueletos. Logo após a invocação, ocorre uma explosão gigantesca, levando toda a montanha junto com ela. Nosso Prota usa sua habilidade defensiva, armadura óssea, enquanto protege os olhos da explosão. Com a armadura óssea quebrada e as roupas rasgadas, ele diz: "Fui muito descuidado. Não imaginei que os dragões ainda esconderiam uma formação autodestrutiva aqui." Ele imediatamente usa sua habilidade de voo e sai voando, dizendo: "Vamos destruir a formação primeiro." Do meio do lago, bolhas começam a emergir. Logo depois, uma serpente marinha gigante salta na direção do nosso Prota, pronta para devorá-lo. Trata-se da serpente de escamas de ferro dos dragões. Nível 80, com força de 500.000, agilidade de 600.000, espírito de 300.000 e constituição de 750.000, além das habilidades fôlego de dragão e enrolamento. Suas características incluem 50% de defesa contra danos físicos. O Prota voa em alta velocidade para mais alto, escapando das presas da serpente. Aliviado, ele comenta: "Serpente de escamas de ferro. Ouvi dizer que essa é uma criatura que vive no mundo dos dragões. Não imaginei que fosse domada por eles e transformada em uma arma de combate. Com esse nível, essa serpente deve ser bem rara até mesmo entre os dragões." Vemos a criatura mergulhar de volta para dentro d'água. Observando isso, o Prota começa a notar que há mais serpentes de escamas de ferro e se questiona: "Tantas serpentes de escamas de ferro? Parece que o segredo que os dragões queriam esconder está neste lago." O Prota, animado como uma criança ao ganhar um brinquedo novo, estende a mão e ativa sua nova habilidade, Convergência. Enquanto isso, diz: "Vamos destruir a formação primeiro. Depois, explorar os segredos dos dragões." O Prota para diante do cristal central da formação e usa a habilidade dos guerreiros esqueletos, Ataque de Fúria. Com um único golpe, ele parte o cristal ao meio. Ele então percebe que há outros cristais sustentando a matriz da formação. Dando ordens aos seus esqueletos, o Prota fala: "Vão! Destruam os cristais de energia restantes." Vemos todos os guerreiros esqueletos avançando em alta velocidade contra os cristais. Ao mesmo tempo, o Prota avança pessoalmente em direção a outro cristal, usando sua foice de Thanatos para destruí-lo. Diversas explosões são mostradas conforme os cristais são destruídos. De repente, algo chama a atenção do nosso Prota. Vemos uma fenda dimensional se abrir no local onde os cristais foram destruídos. Uma enorme mão começa a sair da fenda dimensional, com unhas afiadas. Em seguida, um draconiano surge de dentro da fenda, furioso, avançando contra o Prota. Nosso Prota, com um sorriso confiante, diz: "Finalmente chegou." São mostrados dois draconianos junto de uma serpente de escamas de ferro. Um dos draconianos faz um carinho na serpente, que o encara com olhos apaixonados. É dito que esse draconiano é um cavaleiro da linhagem ancestral dos dragões Tatar, nível 80. Confiante, ele fala: "Você é o General Lin? Eu sou um cavaleiro da linhagem ancestral dos dragões Tatar." O outro draconiano é um cavaleiro da linhagem ancestral dos dragões Tasher, nível 75. Ele berra: "Eu sou um cavaleiro da linhagem ancestral dos dragões Tasher." O Prota, sem demonstrar nenhum respeito, responde: "Ó, um subordinado derrotado ainda tem coragem de aparecer diante de mim?" O draconiano, furioso, grita: "Fracassar uma vez não é grande coisa.
Basta voltar e matar você de novo. Nem mesmo a formação que montamos conseguiu te matar, o que prova o quão forte você é. Mas nós dois, como irmãos, adoramos caçar talentos, especialmente os talentos da raça humana. O draconiano então mostra um crânio humano e fala: Garoto humano, vou transformar sua cabeça em um colar e pendurá-la no meu pescoço, para mostrar o quanto sou poderoso. Vemos a serpente de escamas de ferro rodear o draconiano enquanto ele saca sua espada. Ele sobe na cabeça da serpente, erguendo a espada, grita: Como forma de respeito, vou usar meu maior poder para te matar. Tanto o corpo da serpente quanto o do draconiano começam a brilhar enquanto ele usa a habilidade Retorno Ancestral. De repente, vemos os dois se fundirem, tornando-se um dragão de verdade. Nosso prota, surpreso, começa a pensar: o retorno ancestral de Tashir é diferente. Isso é, um dragão divino oriental da Terra? Da runa primordial até a linhagem ancestral dos dragões, será que esse mundo tem alguma conexão com a Terra? O draconiano, em sua forma ancestral, solta um rugido e ri, dizendo: Garoto, ficou assustado, né? Esse é o meu ancestral dragão. Um dia vou retornar completamente e me transformar em um dragão divino. Sem demora, ele avança contra o prota. Nosso prota, ainda com a habilidade Convergência ativada, parte para cima do draconiano. Enquanto bloqueia o golpe inimigo, ele pensa: no estado de convergência, já sou totalmente capaz de lidar com esse nível de inimigo. O draconiano, surpreso e irado, continua atacando e grita: Garoto humano, você está morto. O outro draconiano avança em direção ao prota e diz: Irmão, vou te ajudar. O draconiano fundido com a serpente de escamas de ferro grita: Não venha. Eu vou acabar com ele sozinho. Nosso prota, esquecendo que os draconianos possuem imunidade contra maldições e controle, usa sua habilidade Prisão Óssea. Vemos dezenas de correntes feitas de ossos avançarem na direção do draconiano. O draconiano começa a rir e diz: Com esses ossos, acha que vai me prender? Você realmente acha que só você possui uma runa primordial? Eu também tenho uma. Uma runa surge no centro do peito do draconiano, brilhando intensamente. Galera, acho que o nosso prota vai ganhar mais uma runa primordial. Vemos o prota assustado dizendo: Runa primordial. Logo depois, mais sério, ele comenta que faz sentido. Existem 9 runas primordiais no total, e tanto monstros quanto dragões podem obtê-las. Se ele conseguiu uma, então seu poder não pode ser subestimado. A habilidade Prisão Óssea continua tentando envolver o draconiano, mas seu corpo começa a mudar de tamanho. As correntes da habilidade do prota se quebram, e o draconiano começa a rir, debochando. Meu corpo dracônico aumentou 10 vezes de tamanho, e meu poder de ataque também. Quero ver com o que você vai lutar agora. O prota ri com confiança e responde: É só isso que ela faz? O general morto-vivo então fortalece todos os guerreiros esqueletos, envolvendo-os com aura de relâmpago, aura de veneno, aura de chamas e aura de gelo. Os guerreiros esqueletos avançam contra o draconiano cobertos pelas auras elementais. Os machados dos guerreiros esqueletos se cravam nas costas do draconiano. Ele grita de dor. Dói demais. Cada golpe deixa marcas das respectivas auras elementais em seu corpo. Furioso, o draconiano grita: De onde veio esse raio agora? O prota, com um sorriso malicioso, responde: Então só o ataque aumentou, mas sua defesa continuou a mesma. Pelo visto, essa runa primordial não é tão impressionante assim. O draconiano usa a cauda e as asas para repelir os guerreiros esqueletos e grita: Saiam daqui agora! Seus esqueletos malditos e insistentes! Em seguida, ele desfere um golpe com sua espada. Um guerreiro esqueleto contra-ataca, colidindo o machado com a lâmina. O esqueleto é lançado para trás pela força absurda do impacto. O draconiano encara o prota em choque e diz: Impossível! Isso não pode estar acontecendo! Como posso ter tanto poder e ainda assim ser incapaz de matar um mero esqueleto?
O Prota estende a mão e usa a habilidade Chão da Alma, dizendo: então é isso que chamam de linhagem ancestral? Não tem nada de especial nela. A alma do draconiano começa a queimar, e ele grita de dor. Que tipo de chamas é essa? Está queimando de dentro para fora. Ele é mostrado em queda livre, com o corpo inteiro em chamas. Durante a queda, grita desesperado para o companheiro: Tasher, vai ficar aí parado só olhando. Vem me ajudar. Tasher, tomado pela dúvida, pensa consigo mesmo: nem Tatar conseguiu vencê-lo, mesmo com a minha ajuda. Isso não mudaria em nada a batalha. Vemos Tatar com a pele completamente tostada. De repente, Tasher avança em alta velocidade até Tatar, o agarra e diz: não enfrente de frente. Segura em mim, vamos sair vivos primeiro. O Prota, pegando um pouco do sangue do deus do veneno, fala: da última vez você fugiu, agora quer escapar bem debaixo do meu nariz? Vemos o Prota invocar a fera do trovão venenosa, deixando os draconianos em choque, que se perguntam o que é aquilo. A fera do trovão venenosa ruge, espalhando veneno por toda a área. Os draconianos, em pânico, gritam: droga! Se esse veneno tocar em mim, eu vou morrer! Em um momento de desespero, um deles retira um item chamado Amuleto do Imperador Dragão. O amuleto se quebra, e uma barreira envolve os draconianos, impedindo que o veneno os atinja. Um portal começa a se abrir, e de dentro dele surgem garras gigantes que avançam para resgatar Tasher e Tatar, que estão em completo desespero. A garra de dragão gigante os agarra e os puxa para longe. O Prota, vendo isso, avança na direção deles e diz: como esperado de membros da elite dos dragões, ainda tem um trunfo escondido para salvar a própria vida. Ele continua, com frieza: mas não pensem que vou deixar vocês fugirem assim tão fácil. De repente, os sintomas da doença Kunenpisca afetam o Prota, fazendo-o parar e suar, assustado. Um enorme olho de dragão surge diante dele. O Prota parece uma formiga diante daquele olhar colossal. Assustado, ele fica paralisado, sem reação. A garra monstruosa do Imperador Dragão avança em sua direção enquanto uma voz ecoa: humano miserável, você está pedindo para morrer. Sob uma pressão esmagadora, o Prota questiona: isso é um ataque do Imperador Dragão? Finalmente voltando a si, ele começa a voar desesperado, fugindo das garras do dragão. Enquanto escapa por pouco, olha a garra cada vez mais próxima e pensa: droga, não vou conseguir escapar. A não ser que eu use o teleporte para retornar à cidade antiga Shenxia, ou utilize a pedra de teleporte do abismo junto com a pérola do dragão para sair do plano inferior. De repente, o Prota se lembra de algo e fica sério. Com a garra se aproximando, ele a encara com confiança e abre seu inventário dimensional. De dentro dele, retira o cristal divino das leis elétricas, um material de nível místico que contém o poder da lei do elemento elétrico. Ele diz: isso aqui deve ser ainda mais forte que o sangue do deus do veneno. O Prota lança o cristal divino das leis na direção do ataque. No exato momento em que o cristal se quebra, o capítulo chega ao fim, para nossa tristeza. Vemos o cristal divino da lei do relâmpago explodir bem na frente do ataque do Imperador Dragão. Após receber o impacto do cristal, é mostrado ele pensando consigo mesmo, questionando: isso doeu demais. Esse é o poder da lei do relâmpago? Esse garoto ainda tem esse tipo de tesouro? O Prota, vendo o poder que a lei do relâmpago demonstrou, comenta: isso foi forte demais. Então é assim que funciona um confronto entre duas leis? O Imperador Dragão, furioso, enfia ainda mais parte do seu corpo na fenda espacial para atacar o Prota, enquanto fala: não posso deixar esse garoto continuar vivo. Vemos o Imperador Dragão avançar com tudo contra o Prota, pensando: vamos aproveitar agora e eliminá-lo aqui. O Prota, apreensivo, grita: vão! Meus guerreiros esqueletos, detenham-no! Os guerreiros esqueletos avançam e se colocam à frente para impedir o ataque do Imperador Dragão. Assim que o ataque encosta neles, os guerreiros esqueletos começam a desaparecer instantaneamente.
Dezenas e dezenas de notificações começam a surgir, dizendo: mais um esqueleto guerreiro foi eliminado. O Prota, vendo seu exército de esqueletos sendo destruído um por um, comenta: meu exército de mortos-vivos quase foi todo destruído. Mas esse portal dimensional deve ser fechado pelo plano inferior a qualquer momento, assim como aconteceu durante a invasão do Imperador do Abismo. Após o ataque atravessar a primeira linha de defesa, que eram os guerreiros esqueletos, o Prota envia sua fera do trovão venenoso para atacar. O ataque do Imperador Dragão atinge a fera, que explode, formando uma enorme nuvem de veneno. Assim que a mão do Imperador Dragão é tocada pelo veneno, ele grita de dor. Maldição! Por que ele ainda consegue usar um veneno desse nível? Retirando a mão da fenda, ele continua, irritado. Droga! A fenda espacial está prestes a desaparecer. Vemos a fenda se fechando, quase arrancando o braço do Imperador Dragão. Instantes depois, o Prota cai sentado no chão, aliviado, e fala: ufa, conseguir resistir sem a Torre da Lei seria impossível. Aguentar uma entidade desse nível. Rindo, feliz por ter sobrevivido mais um dia, ele continua. Mas o custo foi alto, perdi 2/3 do meu exército de mortos-vivos. Ainda assim, experimentar pessoalmente o choque de poderes em nível de lei foi uma oportunidade rara. Levantando-se, ele começa a refletir consigo mesmo. Mas eu acredito. Cerrando o punho, ele continua com firmeza. Em breve serei capaz de enfrentar de igual para igual o Imperador do Abismo e o Imperador Dragão, sem depender de nada externo. Algum tempo depois, vemos o Prota diante do lago de derivação avançado, um lago formado pelo sangue de criaturas derivadas, capaz de replicar seres vivos a partir de matéria orgânica. Curioso, ele questiona: replicar seres vivos? Então, ao lembrar dos clones dos draconianos, ele comenta: agora entendi, as criaturas nativas desse reino secreto talvez sejam essas chamadas criaturas derivadas. Mas um dia, os dragões descobriram esse lugar. E também o segredo das criaturas derivadas. No fim, tudo isso foi transformado numa base de incubação para criar marionetes diacrônicas em massa. O Prota corta a palma da mão, a ponto de sair bastante sangue. Estendendo a mão sobre o lago, ele deixa o sangue cair ali dentro. Assim que o sangue toca a água, uma grande reação acontece, formando várias bolhas. Instantes depois, uma coluna de água surge bem na frente do Prota. O lago cria uma cópia do Prota, e ele comenta: com o meu sangue, ele realmente gerou outro eu. De repente, o clone do Prota explode e desaparece, fazendo ele questionar: foi destruído? Por quê? Até guerreiros draconianos de nível 70 podem ser replicados, eu, no nível 53, não deveria ser impossível. Ele então tira um frasco do inventário e, pegando uma amostra da água do lago, diz: não dá para levar esse reino secreto comigo. Vou coletar um pouco da água do lago e levar para a raça humana. Talvez o professor Menhanvin possa analisá-la, ou então perguntar ao Sênior Antares. Enquanto isso, no palácio do Imperador Dragão, no Reino dos Dragões, vemos a mão do Imperador Dragão ainda com a ferida causada pela fera do trovão venenoso. Ele observa o machucado e fala: então é isso, aquele garoto tem algum tipo de item que contém o poder da lei do relâmpago. Refletindo, ele continua: parece que o deus do relâmpago caiu recentemente, e aquele garoto herdou uma oportunidade poderosa. Os draconianos fugitivos, ajoelhados, escutam atentamente enquanto o Imperador Dragão ordena: da próxima vez que encontrarem o General Lin, usem o amuleto imediatamente. Eu mesmo vou capturá-lo e interrogá-lo pessoalmente sobre os segredos que ele carrega. Os draconianos, furiosos e frustrados, gritam em uníssono: sim, Senhor Imperador Dragão. Da próxima vez, não vamos falhar. Algum tempo depois, vemos o Prota saindo de um portal. Ele retorna para diante de Antares, que comenta: finalmente você voltou, garoto. O Prota tira o item que havia sido solicitado e diz: aqui está o que você pediu. O dragão terrestre Antares abre a boca, e o Prota joga o item lá dentro.
Enquanto Antares o engole, o prota fala. Sênior, completei sua prova. Agora é a sua vez de cumprir a promessa. Antares responde calmamente. Entendido. Vou lhe dar alguns materiais raros. O prota, esperto como sempre, rebate. Não preciso desses materiais. Quero lhe fazer algumas perguntas. Antares ri e diz. Você é esperto, hein, garoto? Pergunte. Se for algo que eu puder dizer, responderei. O prota então tira a água que coletou do lago e diz. Esta é a água que obtive de um lugar chamado Lago da Derivação, dentro de um reino secreto dos dragões. Eles usaram isso para replicar um grande número de guerreiros draconianos, mas por que eu não consegui replicar outro eu? Antares encara o prota e responde. Então é isso, é bem simples. O sangue das criaturas derivadas só consegue replicar seres abaixo do nível 70 e apenas raças inferiores. O prota, surpreso, questiona. Raças inferiores? Com um sorriso animado, ele encara o frasco e diz. Entendi. Em seguida, ficando mais sério, o prota pergunta. Então você pode me contar sobre a cidade antiga Shenxia e a Torre da Lei? Quero saber a origem delas. O dragão ri sem graça e responde. Isso, a história da cidade Shenxia é mais antiga do que eu. Portanto, não conheço sua origem. O prota implica e debocha. Então existem coisas que você não sabe? Antares, irritado, grita. São poucas as coisas que desconheço. E eu te responderei, com certeza. O prota abre seu inventário e diz. Foi você quem disse isso. Ele então tira o corpo do deus do veneno e fala. Quero saber para que serve esse cadáver e qual é o segredo dos deuses. Antares, com um olhar nostálgico, responde. Você conseguiu o cadáver do deus do veneno. Mostrando vários elementos, Antares começa a explicar. Então vou te contar. Os deuses são a manifestação suprema dos elementos. Em outras palavras, também podem ser chamados de deuses das leis. E, mais uma vez, tudo termina envolto em vários mistérios.